sobre erosão, na última aula de geografia eu expliquei a vocês a diferença entre erosão pluvial, que é aquela erosão que vem da água das chuvas, e erosão fluvial, que é aquela erosão que vem da água dos rios. Na página 189, nós iremos aprender mais alguns tipos de erosão. Erosão marítima. E aí? Página 189, nós temos o seguinte: a erosão marítima, como o próprio nome diz, é causada pela ação das águas dos mares, por isso que é marítima. Mares e oceanos, sobre as costas dos continentes e sobre as ilhas. Você já ouviu a expressão popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Então, isso é verdade, né? Dizem que, tia, mas a água não tem como destruir uma rocha, mas se ela ficar, né, permanentemente batendo, ficar anos e anos ali, ela consegue sim modificar. E a erosão, que eu venho explicando para vocês, justamente faz esse processo. A ação das ondas sobre as costas acaba por desgastá-las, originando formas de relevo muito interessantes, como as falésias. A imagem anterior é de um país que fica na Europa, mas esse tipo de formação também existe em outros lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então aí, gente, olha, essa primeira imagem aí tem assim: as falésias são formadas pela ação da força das ondas sobre a rocha, localizada na costa. Então, provavelmente, a minha imagem é pequena, mas a de vocês é maior. Provavelmente essa rocha, ela tinha outra estrutura, mas a ação dos mares, a erosão marítima, acabou desgastando essa rocha, provocando e formando uma falésia, que é essa imagem aí, né? Que é a imagem que deixa a erosão do mar fazer esse lindo desenho. Vocês viram que ficaram bem bonito, né? Veja essa outra imagem aí, olha, essa falésia na praia de Taípe, localizado na Bahia. Então, aqui também tem uma rocha e a ação do mar acabou modificando essa rocha. Antigamente, gente, para que a gente pudesse chegar até a praia, nós caminhávamos muito para chegar até a praia, né? Então, o que aconteceu? As águas, o ser humano ele vai fazendo construções. Então, cada dia mais, as construções do homem vão chegando próximos aos rios, próximos às praias. Então, o que acontece? Tem um determinado momento que a praia não aguenta ser tão empurrada para trás que ela acaba querendo retomar o seu lugar. Então, não é que a praia destruiu nada, não é que a natureza está destruindo, não. O homem que quer tomar o lugar da natureza, e a natureza chega um momento que ela quer o lugar dela, mas o lugar é dela, o homem que avançou, certo? Nessa imagem aí, ó, tem assim, para saber mais, essa parte marrom, tem assim: ressaca do mar derruba parte de falésia na praia de Canoa Quebrada, no Ceará. Vamos compreender. O lugar é um dos principais roteiros turísticos do estado. A ressaca do mar destruiu na tarde desta quarta-feira, isso foi verdade, parte de uma falésia na praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, um dos principais pontos turísticos do litoral do Ceará. Apesar da força do mar, a ressaca não atingiu o símbolo da região, o desenho de uma lua como estrela, localizada na Vila de Esteves, nos Esteves, em frente às piscinas naturais. Realocação das barracas. Na praia de Canoa Quebrada, existe hoje cerca de 15 barracas no local em que ocorreu a ressaca. De acordo com o empresário, 7 comerciantes donos de barracas deixaram o local por causa da ressaca do mar. Essa reportagem aqui não é inventada, isso é verdadeiro. O que aconteceu? Como eu acabei de falar para vocês, o homem, por querer sempre chegar primeiro, então ele vê que o mar está um pouquinho mais recuado, então ele vai montando seu restaurante, vai colocando suas barraquinhas, começa a colocar coisas para vender, vai se aproximando. Só que chega um determinado momento que o mar, ele quer o lugar dele, não aguenta, né? Então ele precisa retomar o lugar, então ele vem e toma o lugar dele. Não é que essas pessoas, coitadas das pessoas, é claro, gente, todo mundo precisa trabalhar, mas infelizmente
eles pegaram o lugar do mar. Então, o lugar do mar é do mar. Eu já falei aqui a vocês, não lembro se foi na aula online ou foi na aula presencial, que há muitos anos atrás, acredito que vocês nem eram nascidos ainda, existiu aqui em Simão Dias uma chuva assim, de tamanha, que destruiu muitas casas. Foi próximo aqui ao Areal, tem o Banco do Nordeste, descendo o calçadão, tem um banco que se chama Banco do Nordeste, lá naquela parte de baixo, muitas casas foram destruídas ali. Muitas pessoas morreram, infelizmente. Gente, a chuva foi tamanha, né? Foi algo impressionante. Aqui em Simão Dias nunca havia ocorrido isso. E muitas pessoas ficaram se perguntando por que isso aconteceu. Na verdade, gente, não foi a natureza que destruiu. A natureza retomou o lugar dela. Muitas pessoas construíram casas perto de um rio. É como assim? Aqui passa um riozinho, então eu vou construir minha casa aqui próximo, né? Bem pertinho, porque esse rio não vai chegar até a minha casa, porque ele está ali quietinho, está no lugar dele, então eu posso construir minha casa aqui sem problema. Só que o que acontece? Quando deu uma chuva muito forte, esse rio encheu demais, ele não teve para onde se deslocar e ele acabou invadindo a casa das pessoas. Por quê? Porque o local é dele, né? As pessoas que construíram suas casas próximas a ele. A culpa também é das pessoas, gente. Também a gente não pode dizer que a culpa são das pessoas. Infelizmente, algumas pessoas não têm financeiro para construir em locais melhores e acabam construindo onde eles podem. Também não é culpa delas. Porém, também não é culpa da natureza, certo? Cada um tem o seu lugar, cada um busca suas melhorias e a natureza apenas tomou o lugar dela, tá? Então, aqui nessa reportagem me dizendo que a ressaca, né, que o mar veio, né, e acabou destruindo algumas barracas e as pessoas acabaram ficando sem as suas barracas, né, mas infelizmente foi a ação da natureza. Nessa página 190 nós temos assim, erosão marítima, a erosão da água do mar, o próprio nome já vem dizendo, gente, marítima, tá? Na página 190 tem assim, em alguns casos a ação das ondas do mar causa danos às construções, como as ruas, calçadas e praças, que ficam próximos à linha da praia. Em períodos específicos relacionados às condições de vento e chuva, podem ocorrer as ressacas, que são ondas muito grandes, causadas por forte vento. Então, em determinados dias o vento está muito forte, aí o vento bate naquela água levanta, forma uma onda e acaba indo até as avenidas que estão próximas às praias, né? Até aqui vimos que a água líquida em seu movimento causa muitas alterações nas paisagens. Agora vamos conhecer a erosão causada pela água no estado sólido, ou seja, pelo gelo. Tia, mas como que vai acontecer uma erosão com a água sólida? Não tem como. Tem sim. Erosão glacial. Glaciares ou geleiras são nomes dados às espessas camadas de gelo que se formam pelo acúmulo de neve. Então, aqui no Brasil não existe, porém fora do Brasil, né? Existe sim geleiras, como na Noruega. E elas se formam e em épocas muito frias, congelantes, acabam formando aquelas geleiras. E aí, como acontece essa erosão glacial? Os glaciares se formam ao longo de muito tempo, podendo chegar a 30 mil anos. Apesar do estado da água ser sólida, eles não estão parados e fluem lentamente pelas encostas. Ele é sólido, só que ele flui, gente. Como ele está abaixo, digamos, um dia esquentou um pouquinho, então aquela água ela vai procurando o caminho, entenderam? Bem lento, porque é em forma de gelo. Mas vai. Se você pega um gelo, você coloca na sua mão dentro do congelador, ele não vai descongelar. Mas se você tira aquele gelo e coloca na parte de baixo da geladeira, se você esperar alguns minutinhos, ele começa a descongelar. Então, bem assim são essas geleiras, né? Enquanto está o dia muito, muito, muito frio, né? Ele não descongela. Mas, porém, quando o sol abre uma pitadinha, aí ele começa a descongelar. Nesse processo, acabam a erodir as camadas superficiais da rocha e do solo. Então, quando eles começam a descer, eles começam a abrir alguns caminhos, né? Quando chegam ao mar, essas geleiras formam grandes plataformas de gelo
de onde se desprende de diversos tamanhos que flutuam no mar. Esses blocos são chamados de icebergs. Então, assim, gente, icebergs são blocos de gelo enormes, gigantescos, maiores do que esse prédio. Existem icebergs do tamanho de um prédio de 10 andares, para vocês terem uma ideia. Então, tia, mas e aí como que acontece? Como eu acabei de falar, de repente, né, o sol abre um pouquinho, porque nesses lugares não é quente, é frio, mas digamos que passou um período muito frio e de repente aquele solzinho abre, então aquele gelo se solta. Então se aquele gelo, imaginem uma pedra de gelo, vamos imaginar o tamanho desse prédio da escola, ele se desprendeu e ele cai na água do mar. Então, se ele caiu na água do mar, ele vai se dissolver. Se você pega um gelo, você coloca dentro da água, aquela quantidade de água fica a mesma? Não. Quando ele começar a derreter, vai aumentar o corpo. Bem assim são nos rios, nos mares. Se aquela água, ela cai no mar, né? E aí quando ele começar a derreter, o mar vai ficar mais agitado e ele vai sim avançar por onde estiver, entenderam? Por isso que se fala muito, gente, da preservação da natureza, porque se existem mais árvores, o nosso clima fica melhor. Se começam a cortar as árvores, se o nosso planeta começa a esquentar, consequentemente, Polo Norte e Polo Sul também vão ter essas consequências, vão começar a esquentar. E aí? Lá é onde é acumulado o maior número de icebergs. E se esses icebergs todos de lá começarem a derreter, para onde vai essa água? Inunda todo o planeta, entenderam? Por isso que se fala muito em proteção, em preservação do meio ambiente. É por essas ações, para que futuramente não venha ocorrer, né, desgraças assim com a nossa população, enfim, com o nosso planeta, tá certo? Aí abaixo, na página 190, continuando, tem assim, para saber mais, veja só o iceberg. Iceberg gigante se desprende da plataforma de gelo na Antártida, olhem só. Já era esperado que o bloco de gelo do tamanho do Distrito Federal, gente, imagine lá em Brasília, o tamanho de uma capital, né? Imagine um iceberg do tamanho de Simão Dias, imagine um iceberg do tamanho de Aracaju. Ele se desprendeu, é muito grande, gente, é muita água acumulada. Então, se aquela água vai para um rio e ele começa a dissolver, aquela água vai para onde? Infelizmente, vai acontecer erosão. Então, um iceberg de 1 trilhão de toneladas, um dos maiores já registrados, se desprendeu de uma plataforma de gelo gigantesca na Antártida. Então, aconteceu algum desastre aqui? Nessa partezinha aqui não, por quê? Porque no local que ele se desprendeu, a água não conseguiu atingir até a população por conta que estava muito distante, mas essa água derreteu, né, com certeza esse iceberg derreteu, e ele foi sendo distribuído para outros rios, mares, enfim. Mas se fosse próximo às casas, infelizmente iriam inundar as casas, certo? Olha aí na página 191, tem assim: a geleira conhecida como Perito Moreno, localizada na Argentina, é considerada uma das maiores geleiras do mundo. Observe na imagem sua forma e o sentido do deslocamento do enorme bloco de gelo. Então, aí ele está em forma de gelo. Mas se um dia esquenta um pouquinho, esse gelo derrete, para onde vai essa água? Vocês conseguiram compreender a questão qual é, né? Por que existe esse tipo de erosão glacial das geleiras? Por conta disso, que se o planeta ele fica muito quente, aí derrete e não tem para onde ir, ok? Há muito tempo, a Terra possuía temperaturas baixas, o que permitia a formação de muitas geleiras. Muitos vales que existem atualmente foram esculpidos por geleiras que denominavam a superfície do planeta. Aí, gente, eu acho que vocês já viram até esse filme aí abaixo, olha. Vale a pena conhecer. Quem não conhece, é que a maioria todos já conhece, né, gente? É um filme um pouco antigo, mas quem não conhece vale a pena, que fala, é sobre a Era do Gelo. Talvez você já tenha visto, mas se ainda não viu, vale a pena assistir ao primeiro filme, A Era do Gelo, que foi em 2002. Nesse filme você entenderá um pouco mais o período no qual a Terra era dominada por paisagens de neve e gelo, porque era mais frio, né? Existiam mais florestas, existiam mais árvores. Além disso, vai conhecer alguns animais que habitavam o nosso planeta nessa época, além de se divertir e se emocionar com eles. Então vale a pena vocês assistirem esse filme, que vocês vão conhecer alguns animais, né, que habitavam antigamente
E como era o nosso planeta, né? Infelizmente, o nosso planeta está esquentando demais e acabando acabando acontecendo esses desastres, né? Então vamos lá. Erosão pluvial foi na outra aula, que é da água. Erosão fluvial dos rios. E hoje foi erosão que? Marítima. Erosão que vem de onde? Dos mares, né? Então essa erosão dos mares, como que ela acontece? Acontece através das geleiras. Gente, e existe também... É fácil essa daqui, a erosão eólica. A erosão eólica é aquela causada pela ação dos ventos, como eu falei bem no início, né? Aquela rocha, ela era de uma forma, de repente o vento começou muito forte e foi esculpindo, 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 até quando aquela rocha virou uma forma bem bonita. Então, essa é a ação eólica. Um exemplo de erosão eólica pode ser percebido nas regiões que são dominadas por areia, onde a ação dos ventos forma as chamadas dunas. Então tem alguns lugares no nosso Brasil que tem algumas dunas e lá existe erosão eólica. O que é isso? É quando aquele vento está muito forte e acaba formando aquelas dunas, né? Aquele rio de areia sobe e forma aquele tipo daquela montanha, daqui a pouco vem aquele vento novamente destrói e forma outra montanha e aí são formadas as dunas. Isso é uma erosão eólica. Aí abaixo na primeira imagem tem assim, olha, pessoas se divertem deslizando em pranchas de madeira nas encostas de dunas formadas pela ação do vento na praia da Joaquina, em Florianópolis, Santa Catarina. Já que ao lado tem assim, nos desertos de areia, as dunas mudam de lugar em consequência de ação dos ventos. A imagem acima é do deserto do Saara, considerado o maior do mundo. Nessa imagem aqui, olha, observa as ilustrações a seguir. Elas demonstram como é a formação de uma duna. Então, como é a duna, gente? Tem aí, olha. Primeiro, o vento carrega a areia de um lugar para o outro. Segundo, quando encontra um obstáculo, a areia começa a acumular. Então aqui, ó, o vento está empurrando a areia, Só que aconteceu um obstáculo, aquela areia começa a parar, não tem para onde ir aquela areia. Terceiro, assim a duna começa a ter o formato que conhecemos, né? E no quarto, até que lentamente a duna vai crescendo. Então, é assim que são formadas as dunas, né? Aquela areia, aquele vento forte vem, começa a empurrar a areia, de repente encontra algo no lugar e aquela areia fica acumulada e aí forma a duna. Na página 193 tinha assim, outro efeito interessante da ação da erosão eólica é o desgaste de rochas, que cria verdadeiras esculturas na paisagem. Em geral, a erosão eólica é mais evidente em regiões desérticas. Então, assim, gente, erosão eólica é onde existe muita areia, né, no deserto, né, aqui na nossa região não tem como acontecer essas erosões, tá certo? Nessa página 193, eu vou deixar para que vocês façam e vocês me digam. Eu quero saber se agora vocês conseguiram compreender, né, tirar foto e me envia. Quais são os tipos de erosão que estão acontecendo aí? A primeira é o quê? A segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tá certo? E eu vou deixar para vocês também uma atividade na ficha do que nós acabamos de estudar também. E eu quero que vocês respondam bem direitinho, tá certo? E depois vocês me enviam, ó. Um beijão no coração para vocês.